Queremos estar cumprimentando a todos os nossos prezados participantes do nosso canal do pastor Danilo Lemos, canal que está voltado a ensinos bíblicos e teológicos, canal para nossas abordagens sobre aspectos diversos da teologia. No dia de hoje, nós iremos conceder a vocês um breve resumo, um breve panorama, perspectiva geral sobre a nação de Israel nos seus primórdios, nas suas origens, não é? Tendo em vista que nós estamos iniciando um trimestre dentro do contexto da Escola Bíblica Dominical, da revista da editora Betel, do Ministério da Assembleia de Deus de Madureira, que vai tratar sobre os 70 anos da nação de Israel, e vai estar nesse trimestre transcorrendo assuntos relacionados à nação de Israel em todo o seu contexto. E nessa primeira lição, ou nessa primeira participação nossa, para dar um contributo a você que estará lecionando amanhã, nós queremos falar só algumas questõezinhas para abrilhantar, acrescentar ao seu estudo amanhã. Quando nós falamos da nação de Israel, primeiro nós temos que retornar lá para o patriarca Abraão. E Abraão, quando ele chega no Egito, Abraão chega no Egito justamente no período de 3000 a.C. Nesse período está reinando o rei Menes. E o rei Menes, ele vai, vamos dizer assim, instituir a terra do Egito entre o delta do Nilo e o outro vale. Então ali que vai surgir o Baixo Egito, que seria o delta do Nilo, e o outro vale, o Alto Egito. E nessas regiões é que vão estar ali vivenciando o contexto todo dos patriarcas, a saber, Abraão, que é vamos dizer assim, a raiz, não é? A semente, o princípio dessa origem patriarcal, não é? E dentro de uma Toledote, ou de uma geração, nós vamos depois ter a sequência vinda com o filho Isaque, depois o neto Jacó, e aí vai surgir desta descendência de Jacó os 12 filhos de Jacó, que se tornar-se-ão mais à frente a nação de Israel. E quando nós vamos olhar a vida e o contexto lá de Ur dos Caldeus, que depois tornou-se à frente a região ou a nação da Babilônia, porque Ur dos Caldeus é a antiga Caldeia, que veio a tornar-se mais tarde a Babilônia, não é? A nação da Babilônia. E lá em Ur dos Caldeus, Abraão está constituído em uma estrutura sólida de vida financeira, vida familiar, porém Deus, ele o convoca para sair daquele contexto, não é? E ir para uma terra onde não conhecia, que era justamente o Egito. E quando ele chega no Egito, nesse período que nós já citamos, e nessa localidade aonde nós também já ferimos, é que vai iniciar todo o transcurso histórico, né? E dentro desse transcurso histórico, a nação mesmo, a promessa da nação, vai surgir a partir de Abraão, porque Deus faz uma aliança com Abraão e vai dizer para ele que eu tornará uma grande nação, de ti sairá nações, né? Depois ele vai refazer uma aliança agora com
o filho de Abraão, Isaque, e quando ele refaz essa aliança com Isaque, ele ali então reafirma a promessa feita ao pai Abraão e vai assim também prometer a Isaque que a sua descendência iria ser como a areia da praia, se espalharia, né? Se expandiria por toda parte. Depois também vai então lá em Peniel, quando há aquela batalha entre Jacó e o anjo do Senhor, Jacó é transformado ali, porque Deus modifica, ocorre uma mudança, não só, vamos dizer, no aspecto caráter, mas também no aspecto nominal, porque Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E ali depois é feita a promessa para Jacó, e aí vai surgir toda a origem, a promessa instituída de uma futura nação, né? E quando após Jacó casar-se, ter os filhos, nascer os filhos, crescerem, multiplicarem, se expandirem, tornar-se essa descendência já uma expandida, ela não quer dizer que a nação já inicia. Não. A nação vai ter, assim, a sua instituição homologada oficialmente, no contexto bíblico, a partir do Êxodo. Êxodo esse que vai ocorrer no período de 1500 a.C. Vejamos que Abraão chega no Egito 3000 a.C. A nação começa a dar os seus passos para ser formada, porque agora está sendo liberta do cativeiro de Ramsés, lá no Egito, para ir para a terra prometida, Canaã, no período de 1500 a.C. E aí, nesse momento, eles estão agora transcorrendo todo um percurso no deserto que vai durar 40 anos. E quando chegam em Canaã, é que as tribos vão receber a divisão de terras, vai ocorrer a divisão de regiões, de territórios para cada tribo, para aí começar então oficialmente a estrutura geográfica, a estrutura organizacional em tribos, em regiões distintas dentro de Canaã para a nação de Israel. Mais tarde é que vamos ver então já iniciar um aspecto político para essa nação, com o sentido de já ir organizando governo, organizando sociedade, organizando princípios, quando vai surgir então o período dos juízes, que serão governadores, líderes, que Deus vai constituir num período denominado teocrático, porque Deus está sob o governo e sob o controle. Deus vai constituir juízes que esses irão julgar, ou seja, liderar, governar, representar Deus perante o povo para lhes conduzir as causas, resolver as situações, liderar em meio a conflitos, batalhas e organizar os aspectos políticos no aspecto social dessa sociedade denominada agora já Israel, o povo de Deus. Mas este povo também, anterior, lá no Sinai, quando ainda estão no deserto, vão ter 4 marcos importantes dentro do contexto de nação. O primeiro é a aliança feita com Israel, aonde Deus vai fazer uma aliança com eles. E dentro dessa aliança vai ter
um tema, um lema: eu serei vosso Deus e vós serei o meu povo. Então, ali naquele momento do deserto, eles estão recebendo essa aliança e a promessa e a certeza e a garantia de que são o povo de Deus e Deus estaria com eles. Segundo marco é que também eles recebem um estatuto. Estatuto é um documento quando ocorre uma aliança, não é? E esse estatuto é os códigos dessa aliança, os princípios dessa aliança, a lei, que são as normas, a normatividade dessa aliança. O que precisava Israel cumprir dentro do contexto desse relacionamento, desta aliança firmada com Deus, e que Deus firma com Israel. O terceiro marco, o tabernáculo, local onde Deus habitaria, e teria Israel uma oportunidade de oferecer sacrifícios a Deus para expiação dos seus pecados. E Deus também, nesse período anterior, um pouco ao tabernáculo, vai constituir Arão como sacerdote, vai constituir a descendência de Arão, os levitas, como sacerdotes, né? Arão sendo sumo sacerdote, os levitas sendo os sacerdotes, para assim serem os representantes da nação junto a Deus, e Arão, como sumo sacerdote, será aquele que intercederia pelo povo junto a Deus, como o líder no aspecto espiritual, não é? O representante espiritual da nação, não é? Aquele que intercederia pelo povo e teria a oportunidade, teria a condição, teria a benécia de entrar no lugar santíssimo, lá no tabernáculo, que só o sumo sacerdote poderia entrar para interceder pelo povo. E aí tem todo um contexto que explicaríamos numa outra aula. E dentro também desse contexto do tabernáculo, mais tarde, só 480 anos depois, isso quer dizer 12 gerações à frente, é que então vai ter Israel a oportunidade de ver na sua região, nação, no seu contexto social, político, agora um templo oficializado, um templo edificado e construído permanente, porque o tabernáculo era transitório, mas o templo agora é permanente, construído por Salomão. E ali então o povo poderia, eles próprios, sem a intervenção do sacerdote, entrar nesse templo e orar e fazer suas preces e comunicar-se com Deus. Então tudo isso é uma ação expressiva e extraordinária que aprenderemos a cada dia nas nossas lições e nas nossas participações dentro desse contexto do nosso canal aqui no YouTube.